Depende do tamanho dela, ela pode virar um buraco negro ou uma supernova. Se ela explodir bem grande, ela pode virar um buraco negro. Se ela explodir meio pequena, ela pode virar só uma supernova, não um buraco negro. Olá, amigos, televidentes, pessoas que assistem o Podmakers e alunos e pais da Escola do Pensar. Hoje nós estamos aqui com 3 alunos, 4, porque eu também sou aluno, né? Sim. Eu sou aluno não da escola, mas eu sou aluno da vida. Lorenzo, Giovana, Gustavo. São 3 alunos da Escola do Pensar e são 3 apaixonados pelo universo, pelas estrelas, pelos sóis, pelas luas, pela terra, por tudo que vem. Isso aí, cara? É isso mesmo. Aprender mais sobre a origem da Terra, aprender mais sobre aonde nós estamos, o fora do mundo, do nosso planeta. É muito bom saber disso. Giovana? Eu me interesso bastante nessa parte também. Eu me interesso por causa que o nosso espaço também liga à Terra, tipo temperaturas, meio ambiente, quando tem as queimas, tudo tá ligado ao meio do espaço também. Você vê que coisa, né? Vocês já começaram, desde quando vocês moravam lá fora, nos Estados Unidos, vocês já gostavam desse assunto? Ou foi depois que chegaram aqui? Por mim, eu sempre gostei desde uns 7, por causa que eu sempre assistia coisa no YouTube sobre isso. Você, Gustavo? Buscar saber de coisas novas é sempre bom, né? Sempre quando eu vejo alguma coisa que é nova pra mim, eu tento correr atrás e tentar saber um pouquinho. Nem que seja bem pouco, mas saber sobre o assunto. Tua curiosidade começou quando você estava estudando? Foi pelo professor ou foi você sozinho? Assim, minha irmã, ela assistiu muitos documentários, eu acabo assistindo com ela também. Tá vendo, Giovana? Você influenciou ele pro bem, ó, que legal, que joia. Aí tem aulas também na escola, essas coisas. Aí eu acabo correndo atrás tentando saber sobre o assunto. Muito bom, vocês estão de parabéns. Lorenzo, como é que você começou a gostar dessas coisas das estrelas, do Sol, do universo? As órbitas do sistema solar me interessaram. É confuso como que eles não se batem, se colidem. Como Urano e Júpiter, eles ficam um pouco longe, mas na real eles ficam bem grandes, parecem que eles estão bem perto, mas... E não se chocam um com o outro, né? Não se chocam. Mas como é que você começou a gostar desse assunto, filhão? Desse assunto? Eu sou interessado com o sistema solar, eu gosto do espaço, eu gosto de astronomia. Muito legal, parabéns. Esse estudo que nós começamos a fazer aqui, nós começamos essa semana, foi separar algumas curiosidades, né, para os nossos alunos, para os nossos colegas de sala de aula. O que é que vocês pensaram em trazer para a gente como início de assunto de hoje? Sobre como uma estrela é criada e depois do nascimento dela, o que ela pode virar, tipo uma vermelha gigante, uma supernova, por aí. Ela não tem capacidade de virar uma supernova ou um buraco negro quando ela nasce. Ela vira uma estrela e ela pode explodir e virar um buraco negro ou uma supernova. Tem algumas que podem e outras que não podem, Sim. né? Qual que determina então, isso aí? Uma recém-nascida, ela não tem capacidade de virar um buraco negro e uma supernova. Não tem capacidade. Vamos pegar aí do início, quando começa a vida dela. Ela no início, o que vai determinar ela poder virar um buraco negro ou virar uma supernova é o que mesmo? O tamanho. Se ela nasce média, ela pode se transformar ou em uma supernova ou em alguma outra coisa que eu acabei de esquecer. Mas quanto tempo? Logo depois que ela nasce? Não, eu não alguns anos, procurei ela a se fazer, desenvolve ela vai primeiro. desenvolvendo. Diria alguns bilhões de anos, né? Ou milhões, por aí. Você sabe que o tamanho dela, se ela não for suficientemente grande, ela não tem como realmente se transformar num buraco negro. Mas se ela for... O que é o nosso Sol? A o que é o transformação Sol? dela é quando elas explodem, né? A transformação dela é quando elas explodem. A transformação dela é quando elas explodem. Mas elas não estão constantemente fazendo uma espécie de explosão por dentro? Porque a reação que acontece ali, essa reação... Como é que a gente chama essa reação mesmo, Gustavo? Quando ela está produzindo as matérias que estão se formando, os planetas e tudo mais, tudo sai da estrela. Sim. Então a estrela acabou de nascer, a gente vai falar um pouquinho sobre como elas nascem, né? Mas depois que ela nasce, ela começa a fazer uma coisa chamada fusão.
fusão nuclear. E ela Fusão, começa a produzir os elementos mais pesados ou os mais leves? Pesados e Inicialmente. leves, os dois. Os dois. Mas assim, inicialmente ela passa muitos anos, bilhões e bilhões de anos, produzindo Os leves. os leves, né? Hélio, hidrogênio, e vai gastando combustível. Até o último elemento que ela produz, quando ela já está quase se tornando uma Supernova. supernova, ou Uma Qualquer dama outro tipo branca, de estrela. uma um nova. buraco negro. Quais Depende são- do tamanho dela, ela pode virar um buraco negro ou uma supernova. Se ela explodir bem grande, ela pode virar um buraco negro. Se ela explodir meio pequena, ela pode virar só uma supernova, não um buraco negro. Mas quando a gente fala em pequeno e grande, nós estamos falando de uma explosão que pode iluminar o universo ao redor, né? Sim. Sim. E ela passa Todo mundo milhares... pode ver, né? Sim, os últimos elementos que ela produz, quais são? Pela fusão. Ferro. Né? O ferro vai jogando aquele ferro até que ela colapsa dentro dela própria e aí se transforma ou num buraco negro ou numa supernova. Né? Depende do tamanho, né? Depende do tamanho, que vai representar a gravidade, né? Quanto de gravidade ela vai ter. Muito bem, então quer dizer que nós somos feitos por elementos, isso aqui tudo é feito de poeira de estrelas? É isso que a gente pode dizer? Não. Sim, porque existe muitos tipos de estrelas e elas produzem coisas diferentes. Como também existe um tipo de estrela que o nome é estrela de nêutrons. Ela produz estrelas, produz outros nêutrons e vários outros tipos de fósseis, essas coisas. Na verdade, exatamente, cara. Você falou muito bem e me lembrou das estrelas de nêutrons. Tudo que a gente está, como nós somos formados, tudo que é visto, o nosso próprio planeta Terra e tudo que tem ao nosso redor, foi formado na origem, um dia, em algum momento, em uma das estrelas ou em uma das bilhões e bilhões de estrelas. Tem um vídeo que nós acabamos assistindo, eu queria passar um pedaço, aquele que fala que ele faz a representação. O Sol, como sendo o tamanho de uma bola de futebol, Sim. no centro de um campo de futebol americano, não é isso? E depois, ele vai colocando os planetas proporcionalmente na distância que eles são reais. Então, se o Sol fosse o tamanho de uma Bola de futebol. bola de futebol, qual vem o primeiro planeta? Mercúrio. Depois? Vênus. Depois? A Terra. Depois a Terra. A Terra é o terceiro planeta, né? E ao redor da Terra gira quem? A Lua. A Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, né? Exatamente. Depois da Lua, Marte. Marte. E assim por diante. Ele vai colocando e vai vendo. Vamos ver quanto que ele vai andar para a gente poder entender. Começando o Sol do tamanho de uma bola de futebol. Toca aí esse segundo vídeo pra gente aí. Primeiro ele vai pintando. Vai colocar ali. Vou ter que baixar ali pra gente ir explicando aqui. Ele vai explicando como vai ser o vídeo. Qual é a proposta do vídeo. Achei muito interessante que esse deu pra ver bem legal quão o nosso é mal representado, aqueles nossos diagramas que são colocados nos livros didáticos em que numa fotinho toda você coloca todo o sistema solar, né? Você coloca todo um do ladinho do Um outro. do ladinho do outro. Impossível ser assim. Nós vamos ver aqui como que funciona isso realmente, se fosse do tamanho real. Como que a gente podia representar isso no mundo real, os 9 planetas. Até chegar no último planeta que chamaram de planeta, alguns chamam de planeta, outro não. Qual foi? Plutão. Plutão. Deixaram de... Quando eu estudei na série de vocês, Plutão era um planeta. Depois deixaram de dizer que era, não era mais. E agora parece que reconsideraram novamente. Então, Se não for Plutão, é Netuno, né? Netuno. Esses que estão lá na ponta, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ter que colocar o Sol como sendo a bola. Aí tá perguntando para umas pessoas o que eles acham que, mais ou menos, se a Terra for tamanho desse tamanho, que tamanho que seria? Qual seria a distância do Sol para a Terra? Na verdade, é bem grande na realidade. Mas tipo, no desenho assim... O desenho tem que juntar tudo para poder, mais ou menos, a criança entender. Mas, na verdade, é isso que ele tá fazendo. Ó. Mercúrio estaria a 10 jardas. Seria representado por esse Um grande Pedaço de pimenta. um pedacinho de pimenta. Quantas jardas para Vênus? 19. 40, eu acho. De 40 jardas?
Earth. Agora a Terra, terceiro planeta, seria representado por um alfinete, cabeça de alfinete. Orbited by our grain of salt moon. Um grão de sal seria a nossa Lua. So if you retain nothing else from this video, just Grande remember that sal. Earth is Não dá the pra size ver of a direito o planet. grande sal, né? É, nem viu, ficou naquele cartão lá. Olha o tamanho. É pertinho, hein? É muito perto. And it's the final Na realidade line we é have longe, Mars mas 40-yard line. o homem na Lua, Marte. ele consegue ver a Terra, né? É, 40 jardas seria Marte. Ó, agora já passou do gol, hein? 135 jardas pra... Qual Júpiter. planeta? Júpiter. Júpiter, né? Agora ele tá saindo fora, ó. Pode até fazer crescer. Bom, eu posso colocar na edição depois crescendo. Agora ele tá andando, atravessou a rua. O Júpiter é como se fosse o núcleo do Sol, né? Saturno colocaram num balão, né? Acho que foi no drone, né? É um drone. Colocaram. Olha lá onde tá o centro. Agora ele vai andar. Vamos ver quanto que ele vai andar. 1h30, né? Next Ura- up is the seventh Uranus. planet, Uranus, which is the size of a pea. Do tamanho de uma Its ervilha. orbit is an average of 5 football fields away from 5 our sun. campos de futebol, mais ou menos, até o Sol. Fosse na real. Agora ele vai andar. Quantas horas? Uma hora e Acho que meia. 1 hora até chegar Não, essa essa daí parte. ainda é o que Netuno. ainda tá um pouquinho perto, né, comparado a Não. ele. É de 167 It orbits around our yards. sun the size of a 770 soccer ball, nearly 8 jardas football fields para away. Netuno. Agora é. This view should help you appreciate the difficulty in Ó. accurately representing both the size and distance between the planets. Tá muito já difícil. Não era impossível de ver Okay, o. so before we get to the new o Sol. ninth planet, let's recap. Vamos recapitular aqui, ó. O Sol So como we've uma got bola a de pepper futebol. flake at the 10-yard line E agora ele reposicionou, né? and Colocou then a perto do gol ali. pinhead at the 18-yard line for Mercúrio, Venus, Pepper and then another Flake, pinhead for Earth at the Vênus, 26-yard line. colocando como se fosse 44 And then jardas a para a pepper flake Terra. for Mars at about Marte 40. mais 40 And then, jardas. of course, the asteroid belt. Um And cinturão then de we make it to asteroide. Jupiter, which is a grape at about 135 yards. Júpiter, quase Then we saindo do cross the campo. street to get to Saturn, which is a grape that orbits at about Uma uva 2.5 lá em Saturno football para representar fields around our Saturno. soccer ball sun. Then we double our distance from the sun Agora a to get to the distância seventh dobrada planet, do which Sol. is a pea at 5 football fields away. Uma ervilha And chamada finally, Uranus. at nearly 8 football fields away from Agora our sun, calma. we have another pea, which is Neptune. Netuno seria mais essa distância. And now we've laid Agora, the framework for understanding escute. just how far away Planet 9 is. Because to reach it, I would need O to nono. walk, and to walk some more, and to keep walking at a Andando, brisk andando. pace for Mais de 1 hora e meia, 5 né? and a half hours. 5 horas e meia para Before I finally reach Representar. representar o último planeta. Parei. that is planet. Dá uma pausa aqui. Ele andou realmente 5 horas e meia para poder colocar qual último planeta? Representar Plutão. a Plutão. distância de Plutão. Mas ele só fez isso por causa dele, né? Pra ele se apresentar o sistema solar, né? Fazer um vídeo. Então dá para colocar a gente no colocando aqueles figurinhas da quinta série, dos livros da quinta série, o Sol e até Plutão, tá bem fora de proporção, né? Ele falou isso no vídeo, que em todas as fotos eles estão se realmente parecendo bem colados, até no desenho do 4º ano dele. Pois é. Porque é isso que as crianças veem na foto do sistema solar, que eles estão bem colados. Você viu que legal? E olha que até lá, andando 5 horas e meia, o Sol ainda tem uma força gravitacional para segurar um planeta, um planetinha bem frio, chamado Plutão. Olha, eu tô me sentindo bem pequeno, hein? É. O Sol que tá assistindo de pequeno. Você tá se sentindo pequeno, Lourenço? Não. Não? Por quê? Eu acho que uma formiga deve se sentir mais pequena do que a gente, por causa que... Concordo, mas proporcionalmente em relação ao tamanho do Sol, eu e a formiga, qual a diferença? É, Né? Eu já de me 1 sinto tão metro. pequeno. ou mais. Você sabe por que eu não posso me sentir pequeno? Por quê? Porque eu sou filho de um rei, Isso é verdade. né? Quem é esse Todo rei? mundo é. Todo mundo. Quem é esse rei? Deus. Deus, o rei Jesus. Então, como é que eu posso? Como é que um filho de um rei pode se sentir pequeno, né? Agora, calma, que nós vamos para um outro degrau que a gente estava falando, né? Um outro grau, que é todo o sistema solar nosso está contido dentro de
uma única constelação. Qual é essa constelação? Via Láctea. Orion. Não, Orion tá perto aqui. É uma perto, né? Eu tô dizendo, perto aqui, tá bem aqui nessa luz, não. É fora, nós estamos dentro da Via Láctea. Láctea. Orion é uma outra constelação que não é muito longe da Via Láctea. Mas quantas estrelas tem a Via Láctea? Quer ver? Entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Muita estrela. Interessante. Olha. E você sabia que provavelmente o Sol seja a nossa menor estrela? Uma das que são Uma pequenas, das. né? Uma Não, das. elas são bem grandes. Ele é bem grande, mas uma supernova, comparando o Sol, uma supernova é muito maior. Uma Eu acho que explosão. foi o Gu que falou que a Io Escuri tá pela nossa Via Láctea. Nós vamos chegar na Escuri, não sei como é que fala. Essa estrela que tá fora, ela não é de outra estrela. Então, nós temos uma estrela muito gigante. Ela é a maior da nossa galáxia? Não. 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 A EY Escure. ela tem um tamanho. Uriah Escuri. EY Escuri. Quanto ela é gigante? Quantos sóis ou quantas terras caberiam? Tantas terras Uma caberiam. estrela é maior do que o Sol. Muito maior, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela pequena em relação ao tamanho das estrelas, médio das estrelas. Nós estamos falando de uma estrela só, que contém dentro da nossa própria constelação, chamada Via Láctea, que tem quantas bilhões de estrelas? 200 a 400 bilhões de estrelas. Bilhões estimativas. E tem uma delas que foi dado o nome de Io EY Escure. Escuri. E ela, quantas mesmo terras poderiam caber dentro dela? Essa foi a mais nova que você trouxe hoje pra mim. 4 quatrilhões de terras. 801 trilhões. E 860 bilhões. Nossa, Você meu imagina? Deus. Quantas terras iam caber Até dentro de uma estrela normal? Olha, essa pergunta do Lorenzo é muito boa. Eu não sei a média, eu tô falando dessa que é bem grande. Mas caberia algumas bilhões de terras dentro de uma estrela normal. Dá Eu tô pra falando trocar que as uma que é estrelas. Gigantesca. Plutão caberia. Quantos Plutões caberiam dentro da Terra? Se Plutão... tem um diâmetro de Plutão? Você pode pesquisar se tem um diâmetro de Plutão. O diâmetro que eu falo assim, deve ser pequeno, não deve ser muito grande. Mas eu quero só voltar ao nosso televidente, nosso internauta, nosso aluno da Escola do Pensar. Quantas terras caberiam dentro de uma estrela que é grande dentro do nosso sistema solar? 4 quatrilhões. 4 quatrilhões. 801 trilhões. 801 trilhões. E 860 bilhões. 860 bilhões de terras. Então, agora tá começando a sentir pequeno dentro da Terra? Eu também agora. Agora começou a ficar pequenininho, né? Sim, Se existisse tudo isso de terra, dava pra trocar as estrelas por terra. sim. Pois é. Aí existia um monte de terras. Mas olha, quero saber o seguinte, é apenas uma das estrelas. Essa daí, se ela implodir, não é possível, vai ter que virar um buraco negro, né? Falar nisso, na nossa Via Láctea, no centro da Via Láctea, tem muitos buracos negros, né? Depois que Deus voltar, se o Sol explodir mesmo, vai virar não, acho que não vai virar uma supernova, ou um buraco negro. Pode virar até uma supernova, mas buraco negro não tem chances. Não tem chance. Mas espera um pouquinho. Se Jesus voltar, nós temos que se preocupar com essa coisa do Sol daqui a 1 bilhão de anos se transformar numa... Não, é só uma pergunta mesmo. Como é que seria a pergunta? Como o Sol irá ficar depois que Jesus voltar? E como ele irá ficar? Ele ia virar uma supernova ou um buraco negro? A previsão é ele se tornar uma gigante vermelha. O que é uma gigante vermelha? Ele não vira nem um buraco negro porque ele não tem massa suficiente. Mas não é massa de pizza, não. É massa de volume, né? Volume. Assim, E ele também não é uma estrela suficientemente grande para virar uma supernova. E ele só vai virar uma gigante vermelha. Ele vai crescendo, crescendo e vai engolindo os planetas que estão ao redor dele. Primeiro a ser engolido, qual seria? Mercúrio. Vênus Vênus e a Terra. e a Terra. Agora eu pergunto, a gente tem que se preocupar, primeiro, vai ser só
daqui a 1 bilhão de anos. Você viu que o cara falou? Ninguém 1 vai estar bilhão. nem vivo. Falou assim, primeiro, antes disso, todos os oceanos da Terra já teriam evaporado, os oceanos, né? Que ele falou. Mas a gente tem que estar preocupado com isso, se nós vamos estar... E quem é que vai estar no comando disso? Deus. Deus, Jesus. Então, ele pode muito bem tirar da gente daqui. A Terra não vai ser renovada? Precisa ficar exatamente nesse mesmo planeta, nesse sistema solar? Se tiver em colapso? Né? Então, eu acho que aí faz uma coisa bem legal, que é a gente ficar tranquilo. Primeiro porque é daqui a 1 bilhão de anos. Muito bem, aqui olha, vamos ver quem é que tá falando aí. Pode ler as perguntas pra gente aí, cara? As perguntas ou quem os... Não tem pergunta, mas tem os comentários aí. Pode falar, Thiago. Algumas pessoas comentaram aqui e a Thalita Nunes Pires disse que está impressionada com a real distância entre os planetas e disse que o vídeo é realmente incrível. Obrigado. Incrível mesmo. E obrigado pela audiência, né? E o Eduardo disse que a estrela é realmente muito grande e está impressionado com o bate-papo das crianças aí na Eu mesa. tô impressionado como assim uma estrela pode ser maior do que o Sol. Eu não entendi. Ué? Eu achei que uma estrela era um pouco menor do que Já o Sol. só um sei pouco. por que você faz isso. Porque você olha para o céu e vê elas pequenininhas. Não, não é isso. Eu sei que elas são bem grandes. Então o que é? Então. Eu achei que elas eram só um pouquinho Ah, menor. tipo assim, não tão gigantescamente diferente de tamanho, né? Sim. Legal. Vamos falar rapidamente sobre a nossa estrela mais próxima da Terra. Quanto tempo demoraria pra gente chegar lá? Depende da Ou velocidade. acender uma luz lá, né? Da Ou acender Terra uma luz. até lá. Acender uma luz daqui. Quanto tempo a velocidade da luz ia atravessar o mundo inteiro pra chegar lá? O universo não, pra sair do sistema solar, Sim. pra acender a luz lá e voltar. Então vamos lá. Qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz, né? Velocidade da luz. É da luz, não é? Para chegar na estrela mais próxima, seria 5.300 anos-luz daqui da Terra. A estrela mais para 5.000... Não, 5.000... Não, 300... Vamos voltar essa parte. A primeira parte é a seguinte. Qual a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Primeiro que 300 mil quilômetros por segundo, dá para dar pelo menos 7 ou 8 voltas em torno da Terra. Caramba. Rapidinho. Nossa. Tá? A luz do Sol demora para chegar aqui aos nossos olhos em torno de 8 minutos, nessa velocidade. De Nossa. quanto? 300. Eu pensei que chegava em 2, 1 minuto e meio. 8 minutos para chegar de lá. Quando você chegou aqui, a luz do Sol aqui, ela saiu do Sol a mais ou menos 8 minutos. Que é perto, hein? Em termos de velocidade da luz. Então, é só fazer a 8 conta. Agora, minutos vezes... a estrela mais próxima, que está fora do sistema solar, lógico, é a primeira mais próxima, chama-se Alpha Centauri, ou Próxima Centauri. E você Ela falou que era 4 anos-luz, né? 4 anos e meio na velocidade da luz. Não é 8 minutos, não. É 4 anos e meio. Ou seja, quando a gente olha para ela, que ela está próxima do Cruzeiro do Sul, ali você olha, a luz dela saiu de lá há 4 anos e meio. Tá? Só que essa é a mais próxima. Em que velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. Agora, vocês viram como é longe? Só que a espaçonave mais rápida que nós já conseguimos fazer, ela só anda aceleradamente, hein? Sim, ela não consegue ir até Não Plutão. pega no porque microfone Plutão, não, filhão, pra ele não aparecer esse barulho. Isso, solta o microfone, pode falar. Porque o Plutão não dá pra ir até Plutão. Plutão é muito longe, não dá pra ir. Não, já passou de Plutão. Aí essa estrela próxima já passou de Plutão. Eu tô falando que é mais longe ainda. Então, são 300 mil quilômetros por segundo. Se ficar 300 mil quilômetros por segundo durante 4 anos e meio nessa velocidade, você vai chegar na primeira estrela. Agora, e se o homem quiser ir para lá? Se o homem quiser ir numa espaçonave, a espaçonave mais rápida que nós já fizemos, adivinha quantos quilômetros por hora quantos quilômetros ela consegue voar? Ela 220? é o quê? 50 mil quilômetros por hora. Nossa. É lentíssimo. Para irmos de espaçonave até a Próxima Centauro, nós gastaríamos 100 mil anos.
Isso 100 nunca mil seria anos. possível. Quem é que vive 100 mil anos para chegar à próxima Centauri? Na velocidade mais rápida, então. Impossível, se não for com Jesus, se não for com Deus, impossível que nós consigamos, com essa tecnologia que nós temos, chegar à próxima estrela. Nenhum homem que viveu mais na Bíblia, eu esqueci a idade dele, mas ele não viveu tanto assim, Não não. vamos Matusalém, 900 e pouco, né? É, uns 969 por aí. Pois é, ele não teria condição nem de sair daqui de perto. Então nós estamos diante de algo muito, muito grandioso. Tem alguma coisa a comentar sobre isso, Gustavo? Sim, como muito difícil chegar lá, porque são anos-luz. Primeiro, que um ano-luz já é muita coisa para um ser humano, né? Tá doido. E até conseguir uma tecnologia desse tipo, acho que nem consegue, né? Jesus já vai ter voltado. Jesus já vai ter voltado. Aí nós vamos poder ter que... Nós vamos ter acesso a outras tecnologias. Até porque tem um problema. Você começa a acelerar mais do que 50 mil quilômetros dentro de uma espaçonave, o nosso próprio corpo Não aguento. não aguenta a aceleração. E você teria que ter muitos anos para acelerar e depois muitos anos para desacelerar. Ou seja, a vida da gente é muito curta para isso. Então, pode falar. Bem, se desse pra ir pra lá, se o humano tivesse capacidade de ir pra lá. Mas ele não ia ter capacidade pra voltar pra Terra, se desse, né? Pois é, chegava lá, já tava... Vamos supor que ele tivesse... Se ele vivesse 100 mil anos para chegar até a próxima Alpha Centauri, teria que ter mais 100 mil anos para voltar e dizer, eu fui lá, é legal. E outra coisa, ficar lá meia horinha só e voltar. Aí é impossível. 200 mil anos na velocidade da luz, da velocidade de uma espaçonave. Nós temos 2 artefatos humanos que já passaram do cinturão da órbita de Plutão. E eles estão, Voyager 1 e Voyager 2. Interessante que esses 2 satélites já estão quase a 50 mil km por hora e foram lançados na década que eu nasci, em 1970. E então agora é que alcançaram a órbita do último planeta. Bom, eu não quero me delongar muito, mas gostaria de dizer o seguinte, Lorenzo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus voltando, para onde você quer ir primeiro? A gente já no céu fala assim, hoje eu vou visitar. O que você queria visitar do espaço que é dele e tudo, mas ele vai permitir? Visitar planetas, você quer dizer? Qualquer lugar, planetas, o que você quiser. Onde você iria primeiro? Eu tô interessado em ver primeiro Plutão, né? É o que eu mais interesso. Bom, vamos Eu sou ver. mais interessado em Plutão. Dar uma chegada em Plutão. Você chegou a ver qual é o diâmetro de Plutão, quanto que cabe? Dá uma pesquisada aí. Ou o pessoal da produção, E eu também sou mais interessado também Qual em é a Júpiter. pergunta mesmo? qual é o diâmetro de Plutão? E Júpiter também você queria ir? Sim, eu também. Tô falando de um planetinha bem pequeno que é Plutão, para um planeta gigante que seria Júpiter. Júpiter. E aí, cara, onde você gostaria de... O que você gostaria de fazer primeiro? Você tem a eternidade inteira para... Mas De primeiro... fazer primeiro quando Jesus vem buscar a gente. Isso. Eu ia primeiro... Claro, depois que Jesus voltar, o arrependimento vai bater muito mais forte, né? Eu queria conversar com Jesus, falar com ele, Primeiro é curtir a presença dele, né? curtir a presença dele. Depois eu vou ir andar pelo céu lá. Tá mostrando várias. Tem de 2.376 Já fala já. km. Tá, então eu vou Melhor dizer... andar pelo Em espaço, vários, né? A Do céu. pergunta que eu fiz, eu já vou responder, então eu vou dizer mais ou menos que tamanho que é. Aproximado, porque ninguém tem certeza direito, mas é em torno... Aí, mas espera um pouquinho, você ia curtir Jesus, a presença dele um pouco, uns 100 mil anos, por aí. E depois você iria visitar o quê? Eu ia visitar as pessoas que, tipo... Acho que quando Jesus voltar, já muitos terão partido. Eu ia falar com todo mundo. Falar com que eu todo mundo, mas conheci. por enquanto você não ia sair do céu. Não, tá. sair do céu é nunca. Não, mas agora você pode sair, dar uma visitada, tal. voltar pra Terra? Sair pra... Mas, tipo,
tipo, Deus conseguisse, tipo, você flutuar e você viajar, sabe, um pouquinho. Viajar pelo espaço. Vamos supor que você possa ir e seja concedido que você possa visitar onde você queria visitar primeiro, realmente. Nesse lugar. Eu ia visitar o Japão, França, Paris. todo Os lugar. países não existem mais, né? Eu já não vou entrar tipo, nisso. Eu vou pedir pra acabou. Jesus. Acabou tudo. Acabou Só tem isso, acabou. destroço de construções. Eu ia perguntar uma coisa, se realmente eu ia querer sair do céu. Essa também seria a primeira pergunta. Essa é a pergunta. E outra coisa, eu chego lá, tá bom, vou chegar lá no horizonte de eventos de um buraco negro. O que eu vou ficar fazendo lá mesmo? Olhando, buraco girando. Sim, olhando os elementos ali e tal, Tá bom, mas que hora que eu vou voltar pro céu, né? Ou quando você vai voltar pro céu, né? Quando? Tá. E outra coisa, sei se é necessidade, mas tudo bem, se tiver que ir, a gente vai. Porque tem até uma pergunta aqui da Thalita, e ela tá perguntando o seguinte, pessoal, existe mesmo capacidade de existir vida em outro planeta fora da Terra? Não. O que você acha? Não, né? Vida, o que você acha? Em questão de temperatura, nossa Terra, ela tem a temperatura exata Sim. E também Para ser- oxigênio, né? Oxigênio, água. para os seres humanos viverem, né? E uma ótima Uhum. Só não em pontos extremos, né, da Terra. E eu vi também hoje no meu livro Também de é uma ciências Você já guarda o que você vai falar. que Marte, ele é o único planeta que a temperatura máxima dele é de 20 graus máximo. Uhum. Ou seja, ele é o único planeta que pode chegar numa temperatura De que dia. que nós possamos ficar lá. Mas já quando fica De frio, noite. já não conseguimos mais. Ou Quase seja, é o zero. único planeta que tem ainda bem pouco de esperança para ter vida. O que você acha, Giovana, e depois Lorenzo? Eu acho que, por mim, os cientistas estão tentando descobrir. Eu não acho que vai ser entre o sistema solar, tô achando que vai ser um pouco mais além. Tipo, eu vi o documentário que tinha uma estrela e alguns 7 planetas em volta que eles estão estudando. E um deles contém água. E se contém água, pode ter alguma coisa de vida. Então, provavelmente, no futuro, a gente pode descobrir alguma vida fora da Terra. O que você acha, Lorenzo? Você acha que existem outros planetas criados por Deus? Outros planetas criados por Deus, como a Terra? Que tenham outros. Não acho. Você não acha? Sim, antes eu achava, mas agora eu não acho mais. Agora você não acha, né? Eu vou dizer o seguinte, por que não? A pergunta que eu faço até pra Thalita essa forma de vida é a única forma de vida que Deus poderia ter inventado? Ué, nós já ouvimos falar que nós estamos rodeados por anjos? E esses anjos não são seres? Não são seres celestiais e vieram de outro planeta? Não são alienígenas? São alienígenas, são aliens, são de fora daqui. Sim. Eles não nasceram aqui, estão aqui conosco. Por que Deus faria só os anjos e a gente? Não faz muito sentido. Outra coisa, por que depende somente desse tipo que precisa de temperatura, água? Pode fazer de outro tipo também. Deus não é Deus? A gente tem que ficar preso a essa... Tá, tudo bem, vamos supor que... limitação, né? Essa limitação. Outra coisa, que limitação? Se o universo é gigante, como nós podemos falar de uma próxima vez, você acha que em outro lugar não pode ter também lugares tão aprazíveis, em outros sistemas solares, como o nosso? Sim, porque ainda existem muitas galáxias, né? Nós, aqui seres humanos, estamos tentando descobrir vida fora da Terra. Vai que em outra galáxia tem alguém tentando descobrir vida fora da galáxia deles, entendeu? Outra coisa. Agora, eu não diria assim, porque diz assim que nós somos provavelmente os únicos seres que estamos sendo a atenção do universo, né? Segundo a Bíblia. Então, se existem esses outros, eles não precisam nem estar preocupados, porque eles estão nas mãos de Deus, né? Sim. Então, é uma pergunta que talvez a gente não vai ter certeza aqui, mas logo, quando Jesus voltar, nós vamos poder saber. Eu não coloco Deus em caixinha nenhuma. Ele é maior, perfeito. Milhões de vezes falando perfeito. Então, essa é a realidade. Bom, quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela participação. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o universo. Que tal nós abordarmos a questão das múltiplas galáxias do universo conhecido? Houve Big Bang ou não houve? Não acharam legal a gente abordar Sim. esse problema, essa temática? Sim. A gente pode conversar sobre... Descobrir outras galáxias. Conversar sobre isso. Outras galáxias, e nós temos
milhões, bilhões de outras galáxias, e como é que a gente descobre isso? Como que os astrônomos estão fazendo para poder descobrir isso? Nós podemos falar também sobre um novo satélite que estão criando. Ah, esqueci o nome dele agora. Estão sendo James Webb. o James Webb, né, que é o satélite que foi lançado agora recentemente, que vai ser assim um novo Hubble, né? Ele vai enxergar muito mais longe do que o telescópio Hubble foi. Eu lembro até quando foi colocado lá em cima o Hubble. Podemos falar um pouco sobre ele também, ver algumas imagens aqui. Lourenço, você topa vir na próxima vez? Top. Topa. Gustavo, o que você acha? Dá pra vir? Dá pra gente preparar mais assuntos? Claro que dá. Dá. Galera, vocês aí da audiência, gostaram do assunto que a gente pode abordar? Opa, gostaram. Giovana, deixar últimas palavras que você gostaria de dizer para os teus colegas. Que foi muito legal todo mundo ter acompanhado, que ajude muito o canal do Podmakers da escola, que vários alunos possam se matricular aqui e que isso vai aprimorar o aprendizado da escola e também de vida. Exatamente, De muita pessoa da nossa própria desenvolvimento acadêmico, né? E mais pessoas aprenderem mais. Mas e por isso que chama escola Do pensar. do pensar, não é isso, Lourenço? Sim. E você fala por quê para os seus colegas, Gustavo? Eu quero agradecer quem acompanhou até aqui, agradecer meu pai e minha mãe, que eu tenho certeza que eles estão aqui até agora. Estão acompanhando ao vivo, né? E eu quero vir mais vezes e aprender cada vez mais. Vamos fazer isso, vamos marcar e aí você poder ser até o host, você o host do podcast, o host do podcast. Lourenço, você também vai acompanhar o papai também para um dia você estar aqui fazendo perguntas. Que tal? É uma boa ideia? Sim. O que mais? Você quer falar alguma coisa para sua professora, seus amigos? Não. Tá tudo de boa? Sim. Tá bom. Gente, muito obrigado a vocês. Ali, olhando para aquela câmera. Um abraço para todo mundo. Tchau. E até mais. Até.